Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Essa noite tive bastante sonhos proféticos. 2 deles eu me lembro perfeitamente. O primeiro era um local fechado, de mármore, algo muito luxuoso. Haveria um casamento. Muitas pessoas estavam lá. E no meio da cerimônia, houve uma explosão. Abalou a estrutura daquele lugar. A explosão foi muito forte, todo mundo se assustou. E foi em direção à porta. Enquanto nós estávamos dirigindo em direção à porta, houve uma outra explosão. Entre a primeira e a segunda explosão, eu percebi que o ar estava bem rarefeito. É como se aquela primeira explosão tivesse soltado gás. E eu disse, puxa, está faltando oxigênio aqui. E começamos a dirigir-se para a porta. A segunda explosão pegou fogo. E aquele fogo foi tão alto que tomava todo aquele lugar. Aquele fogo veio labaredas tão grandes. E eu disse comigo mesmo, e agora o que eu faço? Alguém que estava ao meu lado disse assim, não é o que você faz, é o que Deus faz nessa hora. Quando o fogo veio e eu disse o que eu faço, não sei o que fazer, a pessoa que estava à minha frente, ela tentou dar um passo, mas o passo dela foi em vão, porque é aí que as chamas pegaram essa pessoa de cima e embaixo, derreteram ela, consumiu todo o corpo dela naquele fogo. Então me veio um versículo à mente, quando passares pela chama, pelo fogo, ela não arderá em ti. E quando essa pessoa disse assim, que eu creio que é o Espírito Santo, que disse, não é o que você faz, mas o que Deus faz, que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, me veio à mente aquele versículo de 2 Crônicas 20:20, nessa peleja não tereis que pelejar, porque a batalha é do Senhor, Ele te dará o livramento. Quando aquela explosão foi tão forte que a pessoa que estava à minha frente tentou se salvar, me veio aquele versículo, quem procurar salvar a sua vida perderá. Ele foi totalmente consumido, mas um passo de mim assim, na minha frente, aquele fogo destruiu ele completamente. E eu fiquei parado, olhei para cima. Quando olhei para cima, eu me lembrei daquele versículo que diz, buscai o Senhor enquanto pode se achar, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Quando olhei para cima, aquela explosão, ela quebrou o teto, ela arrebentou o teto, ela desmoronou ali. E pela aquela abertura que deu no teto, entre o fogo e eu e a parede, e mais aquela pessoa que estava comigo, houve um vácuo. Aquela explosão, quando arrebentou o teto, fez um vácuo. E eu fui lançado por aquele vácuo, naquele vão que se abriu no telhado. E caí dentro de uma piscina de água, como um tanque assim, a água dava pelo pescoço. E uma voz que estava junto comigo, aquela pessoa que estava comigo, eu não vi o rosto, dizia assim, eu te guio em triunfo sempre. Você irá prevalecer. Sabe, isso foi tão tremendo, irmãos, mostrando que eu e você passamos por aflições, por provas bem maiores que nossa condição humana. Mas se ao invés de tentarmos mentalmente resolver ou se livrar, nós nos voltarmos ao Senhor no temor humilde, Ele tem como nos livrar. Ele tem como nos dar saída sempre. O segundo sonho foi uma irmã que eu conheço, ela pessoalmente, mas nesse sonho ela estava assim, pele e osso. Ela estava muito enferma, o cabelo estava caindo da cabeça, sabe? Ela estava muito magra, mas muito destruída, como se fosse assim, um câncer terminal. E eu e alguns irmãos fomos orar por essa pessoa. E começamos a orar de baixo para cima, desde os pés até a cabeça, nós começamos pelos pés. E quando nós estendíamos as mãos, a gente sentia que a virtude de Deus, a graça de Deus, ela ia brilhando e penetrando por todo o corpo daquela pessoa.
É como se aquele corpo fosse todo envolvido na glória de Deus. E nós começamos pelos pés, sentimos aquela unção, sentimos aquele mover muito forte de cura divina. Começou pelos pés e nós fomos até o pescoço e ela observando, nós orando. Aí só faltava a cabeça da pessoa. E aí, com muito esforço espiritual, como se fosse uma batalha intensa, nós conseguimos passar todas as nossas mãos por cima da cabeça da pessoa, de forma que não faltava mais nada. Eu disse, pronto. Sabe quando você conclui algo assim? Realmente foi uma batalha tremenda. E toda aquela pessoa foi coberta da luz do Senhor, da virtude, ela estava toda mergulhada na glória do Senhor. E eu disse assim para ela, você está curada, em nome de Jesus. E aí ela me olhou e disse assim, você mentiu para mim, porque a cura não está na promessa, a cura está na experiência, e eu não estou me sentindo curada. E ela ficou brava, zangada, e eu disse assim, você está pecando contra Deus, você está pecando contra aqueles que no Antigo Testamento, como Jó, creram na cura sem sentir. Você está duvidando por causa das suas sensações atuais. Ao invés de você crer e confessar a palavra, para que Deus confirme no visível, você está discutindo conosco agora e dizendo que não foi curada. Você está pecando, porque você não está manifestando a fé e duvidando. Isso foi muito forte, essa imagem, eu vendo acontecendo. Isso me faz ver, irmãos, que muitas pessoas não vivem por fé, mas por vista. Muitas pessoas não concordam quando a gente ora. Elas estão ali na área da razão, do visível, da emoção. Estão sempre duvidando e dizendo não aconteceu, ao invés de crer no coração e confessar com a boca. A fé do tipo de Deus. Veja aquele homem que era cego, Jesus colocou ali o barro nos seus olhos e disse, vai e lava no tanque de Siloé e voltará curado, né? Aquele homem era um cego, mas que dificuldade ele deve ter tido para ir até o tanque, achar o tanque. Veja como Jesus não fez tudo, ele exercitou a fé daquele homem, ele colocou o barro e disse, agora você vai exercitando. E cada passo que ele dava, ele dizia, eu vou chegar no tanque, eu vou ser curado, eu vou chegar. Sabe coisa linda, irmãos? Como Abraão, durante 25 anos, confessando que ele era pai de uma multidão, sem sentir nada, o seu corpo amortecido. A perseverança da fé é uma coisa linda, irmãos. É um espetáculo extraordinário. E aquele homem foi até o tanque e quando ele se lavou, ele voltou curado. Muitas vezes a cura acontece imediatamente, isso é milagre. E muitas vezes a cura acontece gradativamente, isso é cura divina. Por isso que tem os dons de curar, há várias manifestações. Às vezes é um processo, é uma prova. Às vezes, irmãos, não estou dizendo que é uma prova de Deus, é uma prova que você está passando, um desafio. Porque Deus não prova com enfermidade, nem com miséria, nem com doença, nem com maldição. Em Hebreus diz que ele corrige, ele é o pai dos espíritos, ele nos corrige de outra maneira, no espírito. Sabe? Deus pode permitir a doença se a pessoa teimar com o diabo e der brecha, aí sim. Mas não é Deus que envia com prazer nem com alegria. Deus não envia doença para ninguém. O nome dele, eu sou o Senhor que te sara. E essa pessoa, ela ficou muito revoltada, porque ela não sentiu. Ela falou, a cura está na experiência, eu quero ver que estou curada. Não agora sabe dizer que eu estou curado e eu não estou sentindo curado. E ela ficou muito brava, ficou muito revoltada. Sabe, eu fico pensando quantos irmãos são assim, irmãos. Deus promete, mas a promessa não vale. Vez ela concordar com a palavra e confirmar com a sua boca, ela prefere dizer que não aconteceu. Ela prefere ser como aquele povo no deserto que murmurava. Não, nós estamos no deserto, não vamos para a terra prometida coisa nenhuma, nós vamos morrer aqui, não tem saída. Sabe, eu tive vários sonhos, esses são 2 que eu me lembro. E eu quis compartilhar com vocês, amados. A minha oração por você é que realmente isso venha despertar em você a fé, venha despertar em você a seriedade da batalha espiritual e da certeza de que Deus está conosco, a sua virtude para curar, o seu livramento, o seu amor. Que Deus te abençoe, amados. Essa oração por você, que eu faço de todo o meu coração, é que através desse compartilhar desses sonhos, você seja muito edificado e abençoado.